Agora começo-me a lembrar de tudo, a reconstituir o que aconteceu. Os casais que quiserem ir ao Brasil terão direito a um quarto de légua em quadro, mais ferramentas. O conceito de casal para a coroa portuguesa, no século XVIII, era o da família, né? Pai, mãe, os filhos, parentes diversos, né? E agregados também. Quando soube que era possível sair dos Açores, falei com Maria. Nós não tínhamos nada lá. Nos últimos dias antes da partida, comecei-me a despedir dos lugares que mais amava. Fiquei pensando quem era eu e quem era aquele povo que habitava as ilhas. E o açoriano tem como origem fala mansa. Porque ele, respeitando o mar e adorando o mar, que é muito barulhento, ele tem que chegar mais perto para conversar. Não adianta gritar muito, não, porque a rocha está ali fazendo barulho e ele trouxe para cá. Na viagem, separaram os homens das mulheres. O navio estava cheio, mas parecia que não havia ninguém perto de mim. Acho que era porque a imaginação me levava para longe. Eu me via trabalhando na terra prometida. Era na missa que encontrávamos as mulheres. Também era na missa que não encontrávamos aquelas que tinham morrido. Um dia não vi Maria. Então comecei a pensar em como tinham jogado ela no mar. Mas ela apareceu depois, linda, como sempre. A viagem era especialmente tenebrosa. Em poucos dias depois de começarem a singrar as águas do oceano, já se faziam sentir diversas doenças entre aqueles que buscavam as terras novas da América. Me lembro que comecei-me a sentir mal. A viagem não acabava nunca. Alguém disse que a chegada foi muito bonita. Não vi. Acordei neste lugar. Agora me sinto melhor. Joaquim, amanhã tu vai sair daqui. Maria e Joaquim foram dos muitos açorianos que desembarcaram em Santa Catarina entre 1747 e 1753. Por causa da doença de Joaquim, eles não foram para o sul como tantos outros. Para entender por que os açorianos foram para o sul, é necessário voltar no tempo. Desde 1737, quer dizer, desde a época em que foi fundado o Rio Grande, o Conselho Ultramarino já dizia que se deveria ocupar esse território, que se deveriam trazer para cá casais das Ilhas dos Açores para ocupar esse território. Porém, foi em 1750 que Portugal assinou com a Espanha um acordo que iria mudar o destino dos imigrantes açorianos que vinham para o continente de São Pedro. Através do Tratado de Madrid, a colônia do Sacramento então passava para a Espanha e as missões passavam para a posse da coroa portuguesa. Depois teve todas as tratativas das duas coroas para demarcar o território, e é exatamente nesse momento que estão chegando os açorianos. Em 1752, com a demarcação da linha divisória do Tratado de Madrid, os açorianos começaram
a subir de Rio Grande para o Porto de Viamão. E do Porto de Viamão, muitos deles para o interior até Rio Pardo. Viamão, 6 de dezembro de 1752. Nesse dia, nasceu o primeiro filho de açoriano no continente de São Pedro. Se Joaquina passaria a ficar conhecida como a primeira mãe açoriana, outras mulheres também viveriam fatos marcantes. Até a chegada das açorianas, o sul era habitado principalmente por negras e índias. O aparecimento das mulheres vindas do arquipélago dos Açores mexeu com os homens, inclusive com os casados. Alguns açorianos praticamente negociavam suas filhas. Uma das exigências era de que a moça fosse virgem. Nessa época em que muitas famílias que já habitavam o continente eram desfeitas por causa dos casamentos arranjados com as açorianas, também havia uma guerra que causava problemas para todos. Se os índios e os jesuítas não entregarem as missões, eles devem ser atacados. De um lado estão os indígenas dos 7 povos das missões, e alguns jesuítas que os apoiavam na tentativa de evitar a troca dos 7 povos pela colônia do Sacramento. A ideia da substituição dos índios pelos açorianos foi a ideia luminosa para a ocupação das missões, assim que elas fossem transferidas para Portugal. No entanto, como sabemos, as missões nunca foram transferidas para Portugal, ou pelo menos naquele momento não foram transferidas. Em Rio Pardo, os açorianos se constituíram na mão de obra civil dos soldados que estavam ali destacados para fazer a retaguarda das partidas demarcatórias. Se os açorianos de Rio Pardo tiveram alguma sorte, não se pode dizer o mesmo da maioria, que continuava abandonada em uma situação de miséria. Eles não podiam nem ir para o destino prometido, nem voltar para os Açores. E os conflitos com a Espanha continuavam a monopolizar a atenção dos chefes portugueses. Em 1763, os espanhóis vão invadir o território português e invadem Rio Grande. Caso os espanhóis tenham superioridade numérica, devemos evacuar a vila de Rio Grande. Aí a debandada é geral. Aí é salve-se quem puder. Então, aí é que vai parar um grupo, o mais que pode, se manda para Rio Pardo, outros cruzam o canal, do jeito que dá, e vêm para o norte, como eles chamam, e vêm até os campos de Tramandaí, o que é uma bela caminhada, vamos convir, né? Se espalham por onde tem fazenda, quer dizer, fogem. O jovem açoriano e cerca de 15 casais que fugiram de Rio Grande aportaram a região onde, em 1764, surgiria a vila que daria origem à primeira cidade açoriana. Os açorianos que vão para o Taquari
Eles fazem parte de um grupo que estava esperando por verem cumpridas as promessas feitas pela coroa portuguesa lá em 1747, quando eles começam a deixar as ilhas. Em Taquari vai se fazer a primeira divisão, terra para os açorianos. Ordeno que a antiga Sesmaria dos José Reis, próxima ao rio Taquari, seja loteada entre casais. 1770. A partir desta época, os açorianos começaram a ser melhor tratados, por causa da diminuição dos conflitos entre Portugal e Espanha no sul do continente. Obrigado, Senhor. Depois de tanto tempo, me sinto recompensado. Encontrei uma companheira e um lugar no mundo. Naquele mesmo ano, João casou e recebeu terras em Taquari. Além da plantação de legumes e hortaliças, eles também começam a se dedicar ao plantio do trigo e na região ali de Santo Antônio da Patrulha, a plantação de cana. Ontem o médico da região me disse que os açorianos estão em toda parte. Me falou de lugares que nunca pensei existir. Será que estou melhor aqui? Santo Antônio da Patrulha, já o nome, todo mundo sabe que é patrulha, porque foi o primeiro pedágio que existiu lá. Porque uma das atividades também dos tropeiros e dos açorianos, aquela coisa toda, era tocar gado, né? Não havia automóveis para cobrar pedágio. Este lugar tem um jeito estranho. Um monte de gente chega, um monte de gente vai embora. O rapaz que compra cana-de-açúcar de mim me convidou para ir a um centro. Fico pensando quantas histórias do meu povo estão perdidas no tempo. Mostarda é o seguinte, eu cheguei lá a primeira vez de ônibus, fiquei com medo de viajar nessa estrada do inferno, e quando desci do ônibus era noite, 7 horas, 7 e pouco, me impressionei, me arrepiei, coisa que eu achei que estava descendo numa vila dos Açores. Sei que tinha atravessado o tempo. Mostarda conservou, inclusive, muitas palavras que hoje não se usam mais nos Açores, são arcaicas, e hoje tu encontra aí em Mostarda. Eu estava jantando lá com o secretário da Cultura e tal, e daqui a pouco chegou um menino aí com uns 3, 4 anos e bateu no joelho dele e tal, e ele abraçou ele. Esse aqui é o meu morgado. Agora, o que é morgado? Nos Açores também não se usa mais. Pô, vem cá, tio, de onde é que tu tirou essa palavra? Não, mas que é comum. O morgado é pessoa querida, nossa, o meu filho querido. Engraçado, tio. Eu só escutei essa palavra a última vez da minha avó, lá nos Açores, que ela passava amanhã na minha cabeça, uma pequena, e em forma de carinho chamava de morgado. Meu morgado, quer dizer, meu querido, meu abençoado. Fui encontrar em Mostarda. Se você chegar em Taquari, você vai encontrar aquelas moças de pele clara. Parece que nós estamos chegando numa cidade dos Açores. Agora, a característica principal que nós encontramos em todo o Rio Grande do Sul, além de alguma alimentação e da festa do divino, que ainda se cultua em muito lugar, e principalmente algumas palavras que são diferentes do resto do Brasil, que é uma muito comum, pequena, que é o tu. Quer dizer, se o português trouxe do continente, trouxe o você, o açoriano trouxe o tu. Decidi. Vou deixar Santo Antônio da Patrulha. Amanhã, embarco de corpo e alma para o tão falado centro. O lugar em que o imigrante chegará também foi habitado por açorianos, que, como os outros, aguardaram em vão a partida para as missões. Como não foram para lá, eles fundaram uma cidade que se tornaria a capital do continente de São Pedro. Mas isso é outra história.